Olá galera, tudo bem? Espero que você esteja bem aí, que bom poder nesse momento estarmos juntos aqui, você que acompanha a ponte, você que está entrando aí, é uma alegria grande poder compartilhar com você de momentos muito especiais. Como é que foi seu dia hoje? Espero que você tenha tido um dia aí muito especial, não é? Eu trabalhei muito, corri muito, estou cansado. Nesse frio aí parece que a gente come mais também, não é? Mas assim, estamos bem agora, graças a Deus, estamos firmes e fortes. Eu espero que você também esteja firme e forte aí e que você possa estar acompanhando a gente. Você que está aí no YouTube, nós estamos em duas plataformas, estamos no YouTube e também no Instagram. E acompanha a gente, você tem um chat aí também, o chat é importante para você deixar aí suas opiniões, deixar aí as suas ideias e interagindo junto com a gente, comentando, falando e entrando junto com a gente no tema e no assunto que nós vamos dizer hoje aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, tô vendo que tem gente entrando aí, que legal, viu? Bom que você tá com a gente, não é? E a galera do Insta aqui, ó, tamo junto aqui, hein? Fica junto com a gente aí, hoje o tema é um tema bastante interessante, quero falar com você sobre crises e como é importante esse tema, nós vamos debater juntos, conversar, bater um papo aqui, quero contar um pouquinho de algumas experiências que eu tive e assim vamos trocando uma ideia, usa aí também o espaço aí para você comentar, para você falar e assim vamos trocando ideia e vamos conversando nesse momento especial aqui, onde você acessa a transmissão da ponte, tá bom? Compartilhe também, ó, e aqui os meus colegas aqui, os meus amigos estão me avisando que o link do YouTube tá aí no Insta. Então se você quiser acompanhar pelo YouTube, você acha mais fácil, se isso aí tem uma facilidade para você, vai lá, copia o link aí no Insta, vai lá no YouTube e você também de lá pode nos acompanhar e estar junto com a gente, tá bom? Vai ser legal e ter você e compartilhe, mostre, leve isso para outras pessoas, copie aí, manda para os seus colegas, para os seus amigos, né? Pessoas que você acha interessante que compartilhe com a gente esse momento especial aqui. Vamos estar juntos nesse momento de forma bem interessante, bem perto um do outro e eu quero ver a sua participação aí também nesse chat, tá bom? Nós não queremos fazer nada assim fechado, nada assim único só para nós, queremos falar aqui, apenas falar, mas nós queremos ouvir a sua opinião aí também do outro lado sobre os assuntos e os temas que aqui serão discutidos, aqui serão falados, tá bom? Eu estou aqui com os nossos amigos aqui que estão nos acompanhando aqui nos bastidores, né? Então é muito bom ter você aí também junto com a gente. Que bom que você está chegando aí, que bom que tem mais gente acessando. Ô Eduardo, tá bem, Edu? Grande abraço, hein? Seja bem-vindo aí na nossa live, espero que você goste aí do tema de hoje. Edu, compartilhe com a gente aí também, você que está no Insta aí, tá bom? Tem o link do YouTube, se você quiser assistir pelo YouTube também pode, copia, vai lá pro YouTube e assim por diante. E você que está chegando aí no YouTube também, olha, fica com a gente que nós temos aí algo muito especial para falar com você hoje aqui. E agora é hora de a gente pensar um pouquinho, né? Refletir em muitas coisas aí que são importantes, né? E você que está em casa, nesse isolamento, como é que está sendo? Como é que está sendo esse isolamento? Está passando bem? Muita gente trabalhando, né? Tem muita gente dizendo que não está trabalhando, que está em casa, mas na verdade tem muita gente trabalhando também. É isso aí. E vamos então aqui tratando aí de assuntos especiais, assuntos importantes. Tem mais gente que está chegando aí junto com a gente, né? Gente de todos os lugares, todas as situações aí, amigos nossos também que estão entrando junto com a gente. E é bom ter você aqui conosco. Eu sou o Robson Góes e para mim é uma alegria e uma honra também poder nesse momento compartilhar com você esses momentos que nós teremos aqui de discussão, onde nós vamos bater um papo e falar sobre um assunto bastante importante também, tá bom? Mais uma vez quero lembrar, não esqueça de deixar os seus comentários, não esqueça de compartilhar, não esqueça de falar também a sua opinião, nós queremos ouvir você, tá bom? E assim então nós queremos ter uma interação, não queremos apenas aqui ficar falando, mas queremos também ouvir a sua opinião. Nós estamos tanto no Instagram quanto também lá no YouTube. É só digitar Ponte, não é isso, Gaba? Digita lá Ponte no YouTube, você vai encontrar lá o nosso canal e também a mesma coisa no Instagram. E você também, de repente você fala assim, mas eu prefiro o Instagram, vou lá pro Instagram. Então corre lá pro Instagram, digita Siga Ponte e você então vai encontrar lá o nosso Instagram e outros conteúdos também interessantes que lá nós temos em nosso canal, tá bom? Grande abraço, meus queridos. Não sei se a gente já pode aqui ir tratando, vocês estão chegando aí? Então tá bom, vamos aguardar um pouquinho aí algumas pessoas que estão chegando também, né? Que estão vindo aí para o nosso bate-papo hoje. Hoje nós vamos falar sobre crise
algo importante, interessante, e deixa aí o seu comentário para a gente trocar essa ideia, para a gente então falar um pouquinho sobre esses detalhes importantes, beleza? Então é isso aí, meu povo. Vamos junto aqui para a gente estar junto aí na interação. Não esqueça você aí que está no YouTube, hein? Nós estamos juntos aí, use o chat para a gente poder então ter essa interação e estarmos juntos aí nesse momento especial aqui da Ponte. Momentos que são curtos, rápidos, mas podem ser de grande valia e também de grande importância aí para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. E nós precisamos refletir em tantas coisas, né? Em tantas ideias. Nós tem tantas coisas que a gente estava discutindo aqui, conversando. Tem tantas coisas legais para a gente bater papo, para a gente discutir. E em momentos de isolamento assim, a gente às vezes fica lá isolado, calado, quieto, né? E tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para falar, e aqui nós nos encontramos com os nossos amigos, né? Então você que está aí, pode se considerar já amigo da gente, próximo da gente e uma pessoa importante para a gente também. Beleza? Queridos, vamos lá então. Eu quero iniciar aqui pensando e refletindo um pouco sobre crise. Crise é uma coisa interessante, né? Todos nós já passamos por crise, já ou não? Eu tenho certeza que você que está aí já passou por crises também. Inclusive você pode até, que você quiser, pode comentar aí quais foram as suas maiores crises, qual a crise que você teve maior dificuldade de enfrentar, de passar. Inclusive agora, nesse momento, nós estamos passando por uma crise que não é local, mas uma crise mundial. Interessante é que esse assunto, crise, ele é um assunto que acompanha o ser humano desde a sua existência. Desde que nós existimos, esse assunto crise ele já está aí convivendo com a humanidade. Desde que nós fomos formados, desde que nós fomos criados. Lá do Gênesis, Adão e Eva já passou por uma crise grande e esse assunto, crise, vem acompanhando a humanidade durante todo o tempo. Não é? Então, é um assunto importante, é algo que nós devemos sempre conversar, bater um papo e entender um pouco melhor, porque a crise nem sempre ela é negativa. Na verdade, eu quero contrariar aqui algumas ideias e dizer para você que quase sempre a crise ela é positiva. Exatamente. Muito positiva. A crise ela pode ser de diversas formas, ela pode vir de diversas formas. Ela pode ser uma crise econômica, ela pode ser uma crise financeira, né? Duas coisas diferentes, financeiro e econômico. Ela pode ser uma crise familiar, pode ser uma crise social e pode ser até uma crise cultural. A crise faz parte do nosso dia a dia. Você já passou por crises assim? Nós estamos passando por uma agora, mas você já passou por algum tipo de crise dessas que eu estou falando? Se já, coloca aí no nosso comentário, vamos bater um papo. Tem crises que são importantes para que a gente cresça. E nós temos assim atitudes a serem tomadas em momentos de crise. Nós temos, ou podemos cair afundando a cabeça na crise ali, e chorando, e ficar reclamando, e todas estas situações todas, né, se afundando na crise, ou então nós podemos crescer na crise, né? E isso em todas estas áreas da crise. Eu não sei se você sabe, mas existe 47 sinônimos para a palavra crise. E a crise pode ser dividida, você que está aqui no YouTube, você que está aí no Instagram, a crise ela pode ser dividida em 5 sentidos. Exatamente, olha só, eu até anotei aqui para a gente falar aqui a vocês. Olha só, primeiro sentido, a alteração do desenvolvimento. E aí então nós encontramos palavras como incerteza, colapso, queda, tudo isso é uma incerteza do desenvolvimento. A crise faz parte do desenvolvimento humano. E quando você tem aí uma incerteza, quando as coisas entram em colapso, tudo isso acontece, isso aí faz parte do desenvolvimento e também é uma crise. Mas a crise ela também pode ser causada por uma situação de tensão. E aí a gente tem lá os conflitos, os transtornos, né, com a carência e uma série de outras questões que envolve. Então, situação de tensão. Você já passou por uma situação de tensão? Eu já passei por muitas. Eu vou contar aqui. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo já. Uma vez, eu nunca fui mordido por cachorro. Nunca fui mordido. Uma coisa engraçada e boba. Mas veja, nunca fui mordido por cachorro. Uma vez eu saí de casa e fui comprar pão. Era pequeno, tinha mais ou menos uns 12 anos e tinha um cachorro enorme na vizinha e tipo um fila brasileiro assim, sabe? Solto na rua e eu fui bem devagarzinho, eu entrei na rua e ele já olhou para mim.
Naquele momento a tensão foi tão grande, o medo foi tão grande, que ele deu a volta por mim assim, e eu imaginei, como se estivesse vendo assim com os meus olhos, a boca dele abrindo e me mordendo por trás. Eu não tive outra alternativa, a não ser sair correndo. Saí correndo e parecia que o cachorro estava brincando comigo, porque ele me ultrapassava, ficava na minha frente, eu dava meia volta, ele me ultrapassava de novo e assim por diante. E sabe o que eu percebi nessa pequena experiência que eu tive? Que a crise nos leva a ações. Num momento de crise, nós nunca ficamos parados, quietos, não é? A não ser que a gente tenha medo, e o medo paralisa. O medo não deixa a gente avançar, o medo não deixa a gente continuar. Então, veja, nós vivemos constantemente momentos de tensão. Veja que a crise, então, é algo que está dia a dia conosco. Você no seu trabalho, você já deve ter passado por momentos de tensão. Você com a namorada, já passou ou não passou momento de tensão? Tenho certeza que sim, não é? Certeza que em algum momento ali você deve ter passado um momento de tensão, não é? E assim, em tantos outros lugares, você também passou por momentos de tensão. É ou não é? Eu tenho certeza disso. Isso aí também é simbolizado como crise. E olha só, ainda tem um desequilíbrio emocional, um insulto que você sofre, um acesso de ataque, sabe? Tudo isso são momentos de crise. E aí também pode ser falta ou escassez de algo, exatamente o que estamos vivendo agora. Esses dias eu tive contato com uma história. Olha só a história que eu tive, que aconteceu recentemente agora. Trágica, não é uma história agora engraçada, mas é algo trágico que mostra exatamente como a crise faz parte da vida do ser humano e eu tenho certeza que deve fazer parte da sua vida aí também. Ali numa comunidade aqui próxima, uma mãe esfaqueou uma filha. Adivinha o motivo? Adivinha? Já adivinhou ou não? Já pensou? Pensa aí no motivo. Qual o motivo que você está pensando agora? Né? Sei lá, traição, uma série de outras coisas. Olha só, a mãe esfaqueou a filha, sabe por quê? Porque a filha estava guardando comida para os filhos, estava escondendo comida para dar para os filhos dela, para os netos dessa mãe. Veja só, olha que situação. Então veja que a falta ou escassez de algo nos leva a uma crise, desencadeia uma crise. E sabe, às vezes a crise ela é causada por nós mesmos. Nós criamos a crise. Muitas vezes a crise nem existe, mas nós desenvolvemos a crise. Nós temos a capacidade tanto de desenvolver uma crise, quanto conviver com a crise e passar por ela. Na verdade, no momento de crise, existem dois lados. O lado daquele que causa a crise e o lado daquele que está sofrendo a crise. Talvez nesse momento esteja acontecendo as duas coisas com você, ou em algum momento da vida já aconteceu isso com você duplamente. Talvez você causou uma crise e você também passou por uma crise. Então, isso é bastante importante para que nós possamos refletir, analisar. E nesse bate-papo nosso aqui, o nosso interesse é justamente esse. É podermos, então, refletir em detalhes importantes, sabe, para a nossa vida, para que as coisas sejam melhores, para que a gente realmente seja feliz por completo. E outro detalhe aqui importante é a situação difícil. Uma situação difícil também nos leva à crise. Não é? Por exemplo, um perigo, uma prova ou uma provação. Isso também te leva a um momento de crise. Então, amigo, quero te dizer um negócio muito sério agora. A crise é algo que nós não temos como fugir dela. Não tem como fugir da crise. Não adianta você se esconder no seu quarto, se isolar das pessoas, não adianta você cobrir-se, sabe, com uma coberta, não adianta. A crise ela sempre vai existir e aonde quer que você esteja. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar na sua escola, você pode estar na faculdade, você pode estar onde quer que você esteja. A crise ela existe. Então o que nós aprendemos? O que devemos sair dessa? Como é que nós devemos sair dessa situação de crise? Como? Sabe como? A gente deve aprender a conviver com a crise e saber lidar com a crise. Porque elas não estão aí, elas fazem parte da vida do ser humano, elas fazem parte da sua vida. E não vai ser fugindo de cada situação, fugindo de cada momento, que isso vai fazer com que você saia da crise ou que a crise não exista mais. A crise existe, faz parte do ser humano, então eu e você devemos aprender a conviver com a crise. Exatamente. E eu espero que você que esteja aqui reflita e pense nisso. Talvez você esteja passando por um momento muito sério de crise. É claro que também pode existir graus de crise.
E um conjunto de crise pode ser que afete você grandemente e que até mude o rumo da sua vida. É na crise que nós conhecemos quem são as pessoas, sabia? É na crise também que nós crescemos, que grandes homens aparecem. Foram momentos de crise, queridos, que grandes homens na história apareceram. Foram momentos de dificuldade que os grandes líderes desse mundo vieram à tona e que grandes ideias surgiram. Sempre foi assim. Veja, lembra da Primeira e Segunda Guerra Mundial? Você lembra da situação que estava envolvida ali na guerra? Veja que a Alemanha já tinha perdido, vou falar da Segunda Guerra, a Alemanha já tinha perdido já a Primeira Guerra Mundial. Estava destruída, né? Totalmente destruída economicamente, socialmente, culturalmente, tudo no chão e assim por diante. E os outros países, os países aliados, eles, na minha opinião, fizeram um ato errado. Eles humilharam a Alemanha. Colocaram pesados impostos sobre a Alemanha, ao ponto de a Alemanha, sabe, sofrer assim uma inflação que talvez nunca houve na história de um país. Você ia comprar lá um pãozinho de manhã cedo na padaria e ele custava X. Quando você voltava na parte da tarde para comprar mais pãezinhos para outro dia, a esse mesmo pãozinho já estava um valor triplicado já. Estava impossível viver na Alemanha. E estas crises que foram desencadeadas por causa de uma decisão fez com que um homem, um líder, que se aproveitou da crise naquele momento, então colocasse na mente das pessoas algo impensável. Para mim, Hitler foi um dos grandes líderes que já existiu na face dessa terra. Porque é difícil você pensar que um homem comum pode colocar na mente de um ser humano algo tão terrível, tão trágico, tão assim inimaginável, ao ponto de dizer assim, olha, aquela raça ali, ela não deve existir e vamos então destruí-la. Ele levou milhões de pessoas a acreditar na ideia de uma raça pura e superior e que subjuga as outras raças inferiores, ao ponto então de destruir uma raça inteira. Veja que situação, olha o que a crise pode causar. Então veja, a crise ela pode elevar, mas a crise ela pode diminuir, destruir. Então, querido, veja que como isto é bastante importante e interessante. Ali, então, nesta situação, Hitler surgiu, cresceu, se tornou um dos grandes líderes, mas a Alemanha foi derrotada de novo. Daí para frente, com toda a tragédia que aconteceu, vieram outras crises na humanidade. Passou-se, então, aí uma revolução, veio a Guerra Fria e assim por diante. Ninguém mais quis batalhar, entrar em uma terceira guerra mundial. Situações e decisões foram tomadas, grandes decisões foram tomadas, grandes líderes apareceram, como o presidente da Inglaterra, Winston Churchill, e tantos outros, né, com frases impactantes, falando diretamente ao povo. Então, olha só, no momento de crise, eu percebo o seguinte, que grandes homens surgem. E eu quero olhar para você que está nos assistindo agora e ver em você, menino ou menina, jovem aí, um grande homem, uma grande mulher, que surge então nesses momentos de crise. Você não pode abaixar a sua cabeça nos momentos de crise. Você não pode, sabe, recuar nos momentos de crise. Eu quero dizer para você que nesses momentos de crise você deve crescer. Mas você deve crescer com sabedoria. Você deve crescer, sabe, com inteligência, porque não é fácil lidar com os momentos de crise. Agora, como eu disse para você, a crise ela pode ser emocional, a crise pode ser social, a crise pode ser econômica, a crise pode ser, sabe, financeira, cultural, a crise pode ser de N possibilidades na vida do ser humano. Na verdade, como eu disse, nós convivemos com várias crises e muitas delas ao mesmo tempo. Agora, tem uma crise especial que nós temos que trabalhar muito bem ela, porque se essa aí nos atingir, acaba tudo. Acaba tudo. Sabe qual é a crise que, se nos atingir, acaba com tudo? Acaba com o nosso desejo, acaba com a nossa, vontade de vencer, acaba com todos os aspectos positivos da nossa vida. Sabe que crise que eu estou falando? Eu estou falando da crise aqui, ó. A crise na nossa mente, a crise existencial.
O ser humano tem essa necessidade de resolver alguns problemas que muitas vezes, sabe, não estão sobre seu comando. Que talvez muitas vezes a gente quer respostas que muitas vezes nós não temos. E aí então, envolvidos por esta crise, então vai em busca delas, de todas as formas, de todas as maneiras. E nós temos que tomar então algumas preocupações. Existem pelo menos 5 crises existenciais que o ser humano está sempre buscando resposta. A primeira delas é a crise a respeito da morte. Para onde nós vamos depois que nós morrermos? Se nós somos seres humanos, nós temos uma certeza de que uma hora nós vamos morrer. E o que vai acontecer em relação à morte? Então veja que a gente tenta sobreviver de qualquer forma. Na verdade, existe um instinto de sobrevivência em nós. Nós queremos sobreviver de qualquer maneira. E esse assunto é tão sério, de instinto de sobrevivência, que se nós nos sentirmos ameaçados, se a nossa vida se sentir ameaçada, a gente é capaz até de matar para sobreviver. E essa é uma crise que nós convivemos com ela. Esta crise nos leva ao pensamento da crise da vida. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Quem nós somos? E que atrai também a crise da identidade. Sabe, quem eu sou, com quem eu pareço, por que eu sou aqui, por que eu estou aqui, para onde eu vou? São crises que acontecem todos os dias na nossa mente pelos fatos que vão acontecendo na nossa vida e que vão marcando a nossa história. Nós não fomos. Outra crise que tem também no ser humano, que o ser humano tenta responder sempre, é a questão do isolamento. Sabe que cada um de nós é uma ilha. Nós temos as nossas experiências, nós temos os nossos, sabe, nossa vida em si particular. Agora, nós temos algo também que parece ser contraditório em relação a sermos uma ilha, porque nós somos feitos para nos conectarmos. E a gente se conecta com as pessoas, né? Pessoas que nós temos afinidade, pessoas que nós gostamos, pessoas que a gente se sente bem perto e assim por diante. Então, apesar de termos nossas experiências pessoais e particulares, como se fosse uma ilha, nós também nos conectamos. Então, essa ideia do isolamento, isso faz mal para a gente. Mas nós temos a nossa vida. Você convive em comunidade, você brinca com as pessoas, convive com as pessoas, mas em algum momento você vai ter que encostar a sua cabeça no travesseiro. E veja que esse aspecto, essa ideia da crise, isso tem que estar bem formatada na sua mente. Veja outro detalhe, que é a liberdade. E todos nós queremos ser livres. Na verdade, todos nós nos sentimos livres. E nós queremos esta questão da liberdade, temos isso intrínseco dentro de nós, né? Isso parece estar dentro de nós, de sermos livres, querer fazer aquilo que podemos, que queremos, e que assim, né, seremos pessoas mais prósperas, mais felizes e mais contentes. Mas eu quero dizer para você que tudo isso não fará diferença nenhuma se aqui dentro, você não estiver bem. Justamente por aquilo que eu falei para você. A crise, ela não tem como você fugir dela. Ela faz parte da nossa vida. E nós vamos conviver com ela desde o dia que nós nascermos até o dia em que nós vamos morrer, se nós morrermos. Entende? A crise está dentro da gente. Eu quero contar uma experiência minha, pessoal, que eu vivi dentro de casa. Porque se nós soubermos trabalhar aqui, se nós tivermos pensamentos positivos, se nós andarmos com boas pessoas, se nós tomarmos boas decisões, fizermos boas escolhas, você pode passar pela crise que for, isso não irá abalar você. Para quem me conhece sabe que eu sou muito família mesmo. Meus pais, eles são nordestinos. Eles vieram, e talvez o seu pai também, né? Muitos aqui são filhos de nordestinos. Eu brinco e falo que nas minhas veias corre aqui o sangue nordestino, né? Quase o baiano cansado, né? Meus pais, eles vieram da Bahia, mas eles se conheceram aqui em São Paulo. Interessante que a cidade que eles moravam lá na Bahia eram cidades bem próximas. Era cidade assim, 5 quilômetros de uma cidade para outra. Meu pai veio primeiro tentar a luta aqui da cidade grande, tentar conquistar, né, seus sonhos e assim por diante. Mas meu pai não tinha estudos nenhum. Meu pai, até hoje, ele não sabe ler direito, não sabe escrever muito bem, tem dificuldades. Antigamente nós diríamos que meu pai seria um analfabeto. Hoje meu pai melhorou bastante. Eu digo que meu pai ele é um semi-analfabeto. Mas ele veio para cá, veio trabalhar. Pouco tempo depois, minha mãe também veio. Interessante que eles se conheceram porque nós temos um parente que é primo de ambos, né? Unindo a família.
E então vieram para cá e os dois praticamente ficaram morando ali um próximo do outro, na casa desse parente, e aí então se conheceram, criaram então a sua vida, se uniram e assim por diante, assim foi. Meu pai como pedreiro, depois se tornou carpinteiro, mestre de obra, e minha mãe, ela trabalhou numa fábrica de brinquedos, não é? Também foi se desenvolvendo, quis estudar, estudou, fez o fundamental, depois fez o ensino médio, não é? E naquela época tinha outros nomes, né? E assim então se desenvolveram. Nesse período todo eu nasci e fui convivendo com os meus pais, aprendendo com os meus pais, vendo, e você sabe, nós filhos, a gente tem muito dos pais, né? Você tem muito do seu pai? Eu acredito que você deve ter muito do seu pai, da sua mãe. A gente carrega não só na nossa genética, mas nós aprendemos muito pela observação. E eu via toda aquela situação. E apesar deles terem vindo, eu não sei se vocês têm, sabe, esse entendimento, mas quem vem do Nordeste para cá, principalmente naquela época mais antiga, vem puro. Vem puro, tão puro muitas vezes que nem palavrão sabe falar. E assim meu pai veio. E chegando aqui na cidade grande, juntamente com a minha mãe e tal, vendo todas as luzes, todas as coisas, as oportunidades todas surgindo, então eles aprenderam a beber, a fumar. E meu pai não demorou muito, ele se tornou um alcoólatra. A minha mãe também se tornou uma alcoólatra. E é interessante que eles vieram, deram o trabalho deles aqui deu certo, eles foram trazendo outros parentes. E aí então a minha avó veio, parte da minha mãe, e também se tornou um alcoólatra. Na minha casa, o que eu quero dizer para você é que na minha casa eu convivi com meu pai alcoólatra, minha mãe alcoólatra e a minha avó alcoólatra. Meu pai ele bebia e quando ele vinha para casa, ele discutia com a minha mãe e ele quebrava tudo dentro de casa. Sabe, ele não tinha coragem de bater fisicamente na minha mãe, mas ele quebrava tudo dentro de casa. Crises. Crises. Eu ficava vendo que isso me dava uma tristeza profunda, e eu ficava pensando o que fazer numa situação dessa. Muitas vezes, quando as discussões entre meu pai e minha mãe começavam, eu ia até eles assim e falava assim, pai, para. E eu percebi que a primeira vez deu certo. A primeira vez que eu fui lá e o filho falou, né, eu olhei nos olhos do meu pai olhou nos meus olhos e eu senti ali meu pai dizendo para mim assim, é meu filho, o que eu estou fazendo? E ele parou. Mas de outras vezes que eu tentei e eu fui falando com meu pai, para, um dia ele me empurrou e falou assim, sai daqui, vai para o seu quarto. E naquele momento eu pensei assim, não deu certo. Eu fui para o meu quarto, em crise, vendo os gritos e então a quebradeira começou. Rasgando o sofá, quebrando estante, pratos e tal. Essa foi minha realidade, durante muito tempo. Muito tempo. Eu poderia hoje, sabe, crescer e tomar a minha decisão, e tomar uma decisão naquele tempo, inclusive em algum momento eu pensei nisso, de ser igual ao meu pai, de beber, de fumar, de me entregar, sabe, assim, desregradamente, e de ser muito parecido com ele. Mas eu percebi que isso não me traria felicidade. Foi aí, então, que eu tomei assim, uma decisão interna dentro de mim. Sabe, eu comecei a pensar, falei assim, eu não quero ser e tomar a mesma atitude que meu pai tem, eu não quero ser um pai como meu pai está sendo agora. Eu não quero ser um marido como meu pai está sendo agora. E aí, então, eu tomei uma atitude dentro de mim de querer ser diferente e de aprender com a crise que eu estava vivendo. E eu, então, me aproximei de pessoas boas. Me aproximei de pessoas que eu percebi que poderiam, em vez de me levar para este caminho, me levar para outro caminho. Procurei me aproximar de situações em que me aproximavam mais de coisas positivas do que coisas negativas. E assim, então, aos poucos, eu fui vendo a minha história sendo uma história diferente do que a história dos meus pais. Hoje, graças a Deus, meus pais são outras pessoas, são bem diferentes daquilo que eles viviam no passado. Não é? Todos os dois estão bem e estão juntos e felizes. O casamento deles vai completar quase 40 anos agora. E estão plenamente felizes. Mas o que eu quero concluir aqui e dizer para você é o seguinte, que a crise, na verdade,
elas são oportunidade, ela é uma oportunidade. As crises são oportunidades disfarçadas, que se eu e você aí soubermos, então, de alguma maneira aproveitar, se eu souber aproveitar, se você souber aproveitar os momentos de crise, você verá, sabe, grandes coisas acontecendo. Talvez você seja o próximo líder. Talvez uma grande ideia esteja em você. Talvez você realizará o maior sonho da sua vida neste momento de crise. Você só precisa acreditar e aproveitar as oportunidades que surgem diante de você. Então, amigo, amiga, você que está aí no Instagram, você que está aqui no YouTube, olha bem para mim aqui, eu quero te dizer o seguinte: não perca as oportunidades. Aproveite-as. Elas estão aí para serem aproveitadas. Não enxergue mais a crise como uma crise de forma negativa, mas olhe a partir de hoje para as crises como uma grande oportunidade que você tem de se tornar talvez um grande líder ou, quem sabe, realizar um grande sonho. Aproveite elas, tá bom? Fica aqui o meu abraço para você. Fica aqui nosso cumprimento. Aproveite as oportunidades e que assim você seja cada vez mais feliz. Nós temos alguns recados para dar aqui, né, meus queridos? Vamos fazer uma reunião nessa semana pelo Zoom. Isso mesmo, o Zoom agora se tornou um aplicativo bem usado por todos, né? E nessa semana nós queremos discutir alguns assuntos como esse. Queremos ter um bate-papo, na verdade, não é? Queremos ouvir você falando, ouvir sua opinião. Então nós queremos convidar você para que você possa fazer parte. O link do Zoom, ele vai aparecer no nosso Instagram aí, né? E você também pode entrar em contato conosco, né? Através dos chats, através aí também do direct, você pode colocar lá, eu quero participar, e os nossos amigos aqui vão entrar em contato com você, lhe mandar o link para que então nós possamos ter aí um bate-papo bem legal, informal, uma coisa nossa, onde cada um vai ter oportunidade. Isso, se você quiser mandar aqui para alguém que conhece, mande para alguém que conhece, tá? Um amigo que você gostaria de estar junto ali, alguém que de repente você sabe que tem uma história legal para contar, que tem uma ideia legal para a gente discutir, um assunto bacana. Então, não perca tempo, tá bom? Nessa semana ainda, essa live aqui, o Gabo tá falando aqui para mim que vai ficar salva aqui para você poder compartilhar depois, dividir aí com outras pessoas as ideias que nós trabalhamos aqui, discutimos, tá bom? O interessante e o importante é que nós possamos nos ajudar e estarmos conectados um com o outro, ajudando. São momentos como esse que a gente precisa ainda mais de termos aí a alegria de estarmos um com o outro, tá bom? Eu esqueci de alguma coisa? Esqueci? Então é isso aí. Então, queridos, até semana que vem, no mesmo horário, siga a ponte, esteja aqui conosco, que eu tenho certeza que grandes coisas vão aparecer aqui e grandes ideias vão surgir, tá bom? Esteja conosco, um abraço, até terça-feira que vem, às 8 horas. Say sorry. Oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Take you higher, don't stop, don't stop. We got to take you